Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz de Jesus Cristo. Aos nossos irmãos que estão ouvindo pela internet, quero dizer aos irmãos que nós já iniciamos, teve um probleminha técnico aqui, mas nós já tínhamos iniciado, é orado para iniciar e também já tinha lido o texto. Glória a Deus, mas já iniciamos aqui. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia, o livro, na página 164, não, 160. Amém? Na página 160, eu quero deixar claro para os irmãos que são 3 capítulos, 3 assuntos fáceis de compreender. Por isso que nós vamos resumir ele nessa aula, esses 3. É a igreja, a esperança da igreja e a eternidade. O mais que tem uma polêmicazinha, polêmica não, assim, sempre vai surgir uma discussão, é no capítulo 11, que tem alguns títulos que falam sobre uns temas polêmicos. Mas ele não é para ser dado nesse estudo, né, nesse manejando a palavra. Por quê? Só que o autor ele só faz citar, né, os itens. Os irmãos vão ver aqui, quando chegar eu vou dizer aos irmãos, e não vai ter como eu explicar, porque ele se trata de um estudo mais profundo. Se eu for entrar nesse assunto, tá entendendo? Nós vamos tomar, só esse assunto vai tomar umas 3 aulas. Os irmãos quando chegar nele eu vou dizer, que é sobre o milênio, a grande tribulação, a vida de Cristo, o anticristo. Esse assunto é exclusivo na matéria, só que os irmãos vão passar por ele, não é dizer, mas está aqui na apostila. Não. O autor, ele só descreve só para... São itens de um capítulo. Mas, na verdade, o autor só cita eles, não descreve. Porque isso é assunto da aula de escatologia bíblica. Amém? Os irmãos vão passar por isso. E é tanto que esse estudo de escatologia bíblica, eu gostaria que os irmãos não perdessem mesmo, se empenhassem. Se eu não me engano, não, de certeza é o irmão Charles que vai falar sobre isso. Ele até fala muito nos estudos aí, na escola dominical, ele sempre tem dado introduções, sempre fala sobre esses assuntos. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que se empenhassem muito nessas aulas, que é muito interessante, porque essa questão da escatologia bíblica é os fins dos tempos. É as coisas que irão acontecer na vida de Jesus, as últimas coisas aqui na terra. Ou melhor, para completar a obra do Senhor aqui na terra e iniciar-se no céu. Amém? Então se chama escatologia bíblica. Então, esses assuntos, eu só vou citar os tópicos. É tipo esse do tabernáculo, da irmã Lucineide, né? É um assunto para ela. Por isso que eu só pedi aos irmãos aquela questão do desenho do tabernáculo, já para introduzir. Né? Então nós vamos falar aqui só para introduzir para a aula do irmão Charles. Quando ele falar, os irmãos já sabem. E é um assunto, irmãos, que eu considero não ideias formadas ou o que é aquilo. São ideias. Vocês vão ver, quando o Charles começa a falar, vocês vão perceber que são coisas que não é uma conclusão. Você sempre vai ter uma interrogação. Até a vida de Jesus Cristo, essa questão, quem vem primeiro? É a grande tribulação ou Jesus vem antes ou no meio ou durante? Aí vem o anticristo, vem antes, depois ou durante? O milênio é na vinda de Cristo, é depois que Jesus Cristo vem. E quem vai ser julgado? Quem vai subir? Isso aí sempre vai ter pergunta até a vinda de Cristo. São assuntos que ninguém tem uma conclusão assim. No entanto, o irmão Charles, o professor que for dar essa matéria de escatologia bíblica, ele vai procurar sempre trazer o máximo possível para dentro da Bíblia. Aí vai caber nós compreender da nossa maneira. Amém? Mas nós vamos chegar nele, quando chegar nesse assunto eu vou falar para os irmãos. Bem, então hoje nós vamos falar sobre a igreja. Definição da igreja. Então são tópicos que a gente vai ser rápido justamente por isso, que são coisas que os irmãos... A igreja. O que significa igreja? A palavra igreja no Novo Testamento, no grego, é eclesia. Eclesia. Significando uma assembleia dos convocados. Ou seja, a igreja é uma assembleia. O que é assembleia? Os irmãos sabem o que é assembleia? Uma reunião. Essas coisas aí é bom os irmãos... Às vezes até já sabem, mas se não souber, anote. Né? O que é assembleia? É uma reunião. É uma reunião. Aí aqui a igreja se dá a entender que é uma assembleia dos convocados. O termo é aplicado à comunidade de cristãos em uma cidade. Vamos supor, nós, por exemplo, nossa igreja aqui é uma comunidade cristã localizada nessa cidade. Né? É também denominado como congregação. E a comunidade em toda a terra também era escrita como comunidade. Entendeu? Aí tem até alguns textos, com os quais nós não vamos ler.
designações dadas aos membros. Isso é de praxe, ó. A designação dada aos membros de uma igreja. Irmãos, a igreja é uma irmandade ou congregação espiritual na qual todas as divisões que separam a humanidade estão abolidas. Crentes, são conhecidos também como crentes. A doutrina característica é a fé em Jesus. Os santos, nós somos conhecidos também os santos, né? Até dentro da Bíblia, nós somos com os santos do Senhor. Também como eleitos, escolhidos por Deus. Discípulos, também somos conhecidos como discípulos, né? Estudantes ou seguidores, que no caso aqui, no momento, nós nos encaixamos como discípulos. Discípulo é aquele que está estudando, que está aprendendo com o Senhor. Amém? Cristão, a religião centralizada em Jesus Cristo. Isso tudo cabe a nós, cristãos. Ou seja, nós somos crentes, nós somos irmãos, nós somos santos, somos eleitos, somos discípulos e cristãos. E também aqueles do caminho, né? Um modo especial de viver, ou seja, do caminho. Não, rapaz, eu estou num caminho diferente. Sempre tem isso aí, nós vamos ler Atos capítulo 2, verso 9. Vamos ler aí. Então isso está dentro da igreja. Isso é que nem eu falei, né? É de praxe, a gente vai falar porque está dentro do contexto. Igreja é o quê? Igreja é uma reunião. Aí se entende por igreja também, comunidade, congregação. Quais são os membros? Como são conhecidos os membros de uma igreja? Crente, irmãos, cristão, discípulos. Amém? Aí nós vamos ler aí só para bater o martelo nesse texto aí, o significado de, ou melhor, Atos 9:2, lê aí, por favor. E pediu-lhe cartas dadas para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns destes caminho, quer homens, quer mulheres, ou conduzistes os presos a Jerusalém. Isso, é porque eles têm costume de... Esse texto aí é quando Paulo foi pedir cartas, né? Para se encontrasse qualquer um no caminho, quando ele se referia a isso, é porque os crentes sempre estavam andando. Então ele tinha certeza que ia pegar os crentes no caminho. Ou seja, eles tinham certeza que os crentes estavam, né, em algum caminho, que os irmãos, os seguidores daquele caminho, por isso que se refere a esse texto aí, amém? O significado de diferentes termos. Igreja é o corpo verdadeiro, composto dos santos nascidos de novo. Cristão, professa de toda denominação. Enquanto na terra, a igreja nos céus, cristandade, a igreja militante, igreja triunfante, a função, agora, uma das coisas mais importantes, que isso aqui todos nós já sabemos, né? Todos que estão aqui já sabem. Qual é a função da igreja? Qual é a função? Ela foi profetizada por Cristo. Mateus 16:8. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, abra aí Mateus, eu quero explicar aqui esse texto aqui. Mateus 16:18. E preste bem atenção nesse texto aí. Pode ler. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o texto que está aqui. Agora lê os 2 versículos antes. 16 e 17. Presta atenção, presta atenção. Onde é que está fundada a nossa igreja? E Simão Pedro respondeu, dizendo: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aí, presta atenção, isso é importante. Que alguns acham, e até muitas vezes até ensinaram, até nas igrejas, aqui na nossa igreja, que a palavra de Deus foi fundada em quem? Em Pedro, né? Aí de onde vem aquela tradição de que Pedro foi o primeiro papa, que aí, né, que ele tem a chave. Mas na verdade a igreja de Cristo foi fundada no que Pedro falou. Entendeu? E o que foi que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, quando ele confessou a Jesus Cristo,
Aí ele disse, bem-aventurado és tu, Pedro, porque tu não confessaste, né? Aí. Tá entendendo? Então, irmãos, a igreja está fundada sobre o quê? Sobre Pedro? Não. Sobre a confissão que Pedro fez. Então o Senhor fundou, iria fundar, ainda não tinha fundado a igreja de Cristo. A igreja, no todo, igreja que nós entendemos hoje, não tinha. Até então. Tá entendendo? Então foi nessa expressão, nessa confissão de Pedro, que Cristo fundou a sua igreja. Ou diz, não, daqui em diante dá para eu formar uma igreja. Que igreja é o quê? São membros, são pessoas, são reunião. Daqui em diante dá para fazer, que eles já estão começando a compreender. Amém, irmãos? Devemos notar os seguintes fatos a respeito de seus discípulos, enquanto ele ainda estava na terra e antes de sua morte. Ó. Eles eram discípulos, seguidores. Eles ainda não eram a igreja de Cristo. Os irmãos sabiam disso? E quando Cristo estava na terra, os apóstolos, os discípulos, eles não eram a igreja ainda? Eles não eram a igreja. Eles eram discípulos, estavam aprendendo. Ele não fazia parte da igreja. Seus nomes já estavam escritos nos céus. Alegrai-vos porque os vossos nomes... Aqui é o contexto do versículo. Entretanto, eles não tinham ainda se convertido. Até então. Tu, pois, quando te converter... Lê aí. Lucas 22, 32. Porque assim, irmãos, Cristo, quando estava com os discípulos, era discípulo, eles estavam aprendendo, mas ainda não se haviam se convertido. Eles estavam, um exemplo, muitos dos discípulos de Cristo viam em Jesus, sabe o quê? Um governador, um político, via um profeta que veio para consertar ali, para abençoar. Não. Né? Os discípulos de Cristo, quando eu falo discípulos, irmão, eu estou incluindo os apóstolos, os seguidores, são todos, né? Quando eu falo discípulos, não estou falando dos 12. Estou falando dos discípulos que seguiam Jesus. Muitos viam em Cristo, vamos supor, uma solução para os problemas daquela época. Alguns viam em Cristo como que ele fosse um profeta. Alguns viam em Cristo como que ele ia governar, né? Que ele falava de reino, ele falava que ia derrubar aquele templo, ia levantar outro, ia governar, ia reinar. Então, até então, ninguém compreendia. Alguns já estavam caminhando para isso, em especial os apóstolos. Outros não, compreendiam que Jesus era um homem bom, que veio para mudar a política sofredora daquela época, principalmente para os pobres. Eles viam em Jesus um homem que ia dar alimento, eles viam em Jesus um homem que no caso, quando ele multiplicou os pães, aquele homem ali é um homem a ser seguido. Ninguém vai passar fome com esse homem. Eles viam isso. Por isso que o Senhor se alegrou na confissão de Pedro. Está entendendo? Porque ele não disse, Senhor, tu é aquele que veio governar sobre nós, aquele que vai matar a fome do povo. Não. Ele confessou coisas do alto. Aí o Senhor compreendeu que já dava para formar a igreja dele. Lê aí, irmão. Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lê essa sua Bíblia tem um tema aí? Tem? Tem. Qual é o tema aí dela? Quem é maior? Aí é falando sobre... Lê aí, irmão. Lê o 20... Porque tem um texto aí que ele esclarece mais aí. Sobre com quem é que ele está falando. Com quem? Quer ver qual é? Ele se eu não me engano, é o que eu estou sem a Bíblia aqui, mas tem um texto aí que só para esclarecer, porque aqui ficou um texto isolado. É o 31, né? Lê aí. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Isso é. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tá entendendo? Então eles ainda não eram convertidos. Eles não tinham aquela noção. Você vê que ele veio se converter, assim, se converter quando eu falo, irmão, não é que eles já seguiam, mas confessar. Hoje nós confessamos a Cristo, quem é Cristo, nós já sabemos que Jesus é o único Deus, que ele veio do céu, que ele morreu na cruz do Calvário para salvar e não para dar riqueza, não para dar saúde, não. O principal objetivo de Cristo foi salvar todos aqueles que se haviam perdido. Amém, irmãos? Então, ainda não tinha igreja. A igreja foi formada exatamente aí, em Atos 2, esse que nós lemos, nós vamos ler, já foi lá em Atos, capítulo 2, nós vamos aqui, ó. Historicamente, a igreja foi fundada em Atos 2, no dia de Pentecostes. Ali onde começou. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre ninguém.
Porque para ser a igreja de Deus tem que ser batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Tá entendendo? Tem que seguir um protocolo. Tá entendendo? Aí em Atos 2, né, que todos batizaram, todos que o aceitaram, que eles se converteram e foram cheios do Espírito Santo de Deus, ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo. E depois dali começou a se batizar mesmo, em nome de Jesus. Porque antes só se batizava no batismo de João. A partir daí, então, que começou a se batizar em nome de Jesus. Entendeu? Atos 2,38. Aí vem, até na prova passada teve, né? Para você falar algumas passagens bíblicas onde pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Foi a partir daqui que eles se converteram e acreditaram que tinha que se batizar para ser salvo. Né? Cumprir aquele quem crê e for batizado será salvo. Até então não havia batismo de Cristo. O batismo de Cristo foi a partir daí. Aí se formou essa igreja que nós temos hoje. A igreja que é uma reunião, tem membros, tem os crentes, né, como nós vimos aqui, crentes, santos, tem os eleitos. Aí depois vem a comissão, que é o ministério, vem os sacramentos, que nós vamos ver aqui, tem o sacrifício, nós vamos ver tudo isso aqui. Amém? Os membros da igreja, os membros eram batizados em um corpo. Por quê? Para ser da igreja, tinha que ser batizado. Não existe, eu sou da igreja. Você só é da igreja se você for batizado, não adianta. Não sou batizado, mas sou da igreja. Não, você participa, você visita. Mas enquanto você não é batizado, você não é da igreja de Cristo ainda. Amém? O corpo físico de Cristo experimentou a morte, o sepultamento e a ressurreição. Para providenciar a salvação. Da mesma maneira, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, deve experimentar a morte. Como é que nós experimentamos a morte? Porque Cristo ele experimentou a morte. E nós hoje, como foi que nós já experimentamos a morte? Através do batismo. Entendendo? Então tem que ter isso, tem que ter arrependimento, morrer, que é o batismo, em nome de Jesus. E tem que ressuscitar, que é quando nós levantamos do batismo e recebemos o Espírito Santo para receber a salvação. Então a igreja... Não existe igreja sem arrependimento. Quando eu falo igreja, irmão, não são só as denominações de igreja, não. Porque tem igreja que você forma uma igreja, não tem arrependimento, não tem batismo, tem uma comunhão ali, tem uma sociedade, é diferente da igreja. Tá entendendo? A igreja, para essa igreja, ela tem que ter o arrependimento, tem que ter a aceitação, tem que ter a confissão diante dos irmãos, tem que ter o batismo, e diante do batismo vem o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Aí é formada a igreja. Então a igreja basicamente é isso. O corpo igreja. Entendeu? Agora nós vamos ver aqui ó, na página 164. Ó, igreja ainda é o templo de Deus, a noiva de Cristo. Agora o trabalho da igreja é pregar o evangelho. Porque quando você crê, aceita Jesus Cristo, é batizado, aí você está pronto para pregar o evangelho, que é uma das funções da igreja, está dentro da função da igreja, que é o trabalho da igreja. Ó, pregar a salvação. Cristo tornou a salvação possível, providenciando a igreja. A igreja deve fazê-la real, proclamando-a. Quem proclama o evangelho da salvação são não é Cristo, não. Cristo trouxe a salvação. O papel a nós cabe. Mateus 28,19 é o mais conhecido, que está dentro da comissão. Mateus 28,19, os irmãos lêem aí. Mateus 28,19, 20, isso. Isso, 19 e 20. Presta atenção, irmão. Olha o papel da igreja, ó. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, você viram aí que aí é uma comissão dada por Cristo à igreja de Deus? Para ser igreja de Deus, depois que foi batizado, passou por todo aquele processo,
A nossa função, irmãos, é ensinar. Está entendendo? É levar a palavra, batizar quem crê. Então a sua função hoje é levar a palavra de Deus, é ensinar. Por isso que nós estamos aqui aprendendo, nos aperfeiçoando. Não é só para nós ter conhecimento para nós mesmos. Porque senão nós não somos igreja. Nós só somos igreja a partir do momento que nós ensinamos a palavra de Deus também. Isso também nos completa como igreja. Isso também vai nos dignificar ou nos qualificar para o arrebatamento de Cristo. Porque no dia do arrebatamento o Senhor vem buscar uma igreja. Um povo escolhido de boas obras. Está entendendo? E as obras, nós lemos aí, ele leu, Mateus 20, 28, 19 ao 20. É isso, nós devemos aprender, nós devemos batizar e ensinar também as pessoas. Ensinar isso que nós estamos aprendendo hoje, que nós aprendemos no dia a dia, nós devemos levar e ensinar. Esse é o papel da igreja. Isso completa uma igreja. Amém? Outra coisa que completa a igreja, providenciar os meios para o culto. Né? As cerimônias do culto também cabe à igreja. O homem, a igreja deve ser uma casa de oração, onde Jesus é honrado em adoração, oração e testemunho. Providenciar uma comunidade. O homem é uma criatura social. Ele almeja comunhão e amizade. A igreja providencia uma congregação onde todas as decisões terrenas são abolidas. Ou seja, na igreja de Deus, presta atenção nisso aqui. A igreja que você for tomar conta, a igreja que dentro da igreja é o lugar onde todas as raças, tribos e línguas, elas têm que ser aceitas. Sabia disso? Todo tipo de preconceito tem que ser abolido dentro da igreja. Você pode ser preto, branco, azul, pequeno, grande. Está entendendo? Ou intelectual, ou não. A igreja, o papel da igreja é acolher. Não é verdade? Muitas vezes nós vemos dentro da igreja pessoas, às vezes chega maltrapilhos, chega pessoas embriagadas, chega pessoas que têm a fama de ladrões, de traficantes, chega pessoas prostitutas. Qual é a nossa função? Acolher, assim como Cristo nos acolheu. Amém? Esse também está dentro do papel da igreja. Entendeu? Isso são coisas básicas que o autor coloca aqui, que nem eu falei, vai ser um resumo, porque são coisas que nós já sabemos disso, está entendendo? Nós já sabemos que esse é o papel da igreja. Essa é a função da igreja. A igreja, para entrar no céu, ela tem que funcionar desse jeito também. Aí tem a parte administrativa dos sacramentos. Os irmãos sabem o que são sacramentos? Vou falar os sacramentos. E esses não. Se a igreja já estava aceitando essa situação. De maneira abordada. A gente sabe que isso é pecado. Tá? Isso, exatamente. Mas se a gente chegar no casal gay e falar isso, você é taxado com esse preconceito. Com preconceito. Né? Como é que a gente pode agir numa situação dessa? Se uma pessoa gay chegar e querer permanecer na igreja, e aí você vai agir como numa situação dessa? Tem que aceitar. Tranquilamente, igual qualquer outra pessoa. Tá entendendo? Agora, o ensinamento, por isso que a Bíblia diz, ensinar. Agora, o ensinamento bíblico, se a pessoa, depois que ela aceita Jesus, não adianta. Biblicamente falando, se a pessoa, um exemplo, homossexual, aceita Cristo, né? Ele entra na igreja, não adianta. Se ele não for transformado, ele não aceitou. Ou então, ele quis participar de uma comunidade. Ele não quis transformação. Está entendendo? Mas que ele tem que ser conduzido com todo respeito. Isso aí a Bíblia, ela lhe dá direito a isso. É você respeitar. Está entendendo? Agora, se ele não for transformado. Um exemplo. Pessoas, vamos colocar aqui, héteros, né? Que são pessoas conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele vem para a igreja, ele tem que ser transformado. Tá entendendo? Pessoas que procuram seguir o ritmo certo da vida, assim, da natureza de Deus, estou falando. Eles têm que ser transformados. Imagina pessoas que já vêm com comportamentos fora da Bíblia. Então ele tem que ser transformado. Se não for, é a mesma coisa da pessoa que entrou na igreja,
é bonzinho, é aquela pessoa bonzinha, mas que não se arrependeu no coração. É a mesma coisa. Exatamente, até dentro do texto. E a verdade vos libertará. Se não libertar, não conheceu. Exatamente. Como abordar essas pessoas? Não, Pode abordar. como é? Pregar. Não é pregar. É chegar, pegar. Agora não, porque eu tenho muitos amigos gays e tem pessoas que têm muito preconceito. Eu tenho um amigo então. Não, mas. Não, tranquilo, você vai. É tranquilo, olha. Eu tava ele é doida e ele é muito meu amigo. Não, assim. Não, não tem problema. Não tem problema. Irmãos, prestem bem atenção. É bom, foi até bom tocar nesse assunto. Aqui. Não, em relação a isso, é tranquilo, irmão. A pessoa vem para a igreja, ele vai se converter e a palavra de Deus. A nós não cabe mais nada. Depois que a pessoa se converte, você só vai ensinar o que você aprendeu dentro da palavra de Deus. Não queira enfeitar, ou nem dizer que a pessoa vai para o inferno, ou que a própria palavra, que nem falou, se ele conhecer a verdade, ela vai libertando ela aos poucos. Tá entendendo? Porque muitas vezes a gente quer taxar um homossexual, mas muitas vezes tem outros tipos de situações de pessoas, entre aspas, normais, que também precisam da mesma transformação. Tá entendendo? Não tem problema, não se preocupe com isso. Agora, uma coisa, um exemplo. Uma pessoa, um homossexual, jamais ele vai tomar na igreja, jamais ela vai ter um cargo, jamais. Porque ela ainda está fora do padrão bíblico, do padrão que Cristo nos ensinou. Ela vai ser tolerada na igreja. E outra, um exemplo. Se uma pessoa dessa, ela participa da sua igreja, o respeito é igual. Agora, se ele não... Por isso que tem muitos contextos dentro da Bíblia que fala para nós o comportamento de um cristão, de um homem e de uma mulher. Se ele não se encaixar, simplesmente ele não vai se encaixar em nada em relação a tomar posse de alguma coisa. Não vai, porque ele vai ser observado até no dia que ele dizer, olha, tu fui transformado, mostrar que foi transformado. Tá entendendo? Mas que é uma pessoa normal, entre aspas, você entende, viu? É igual a outra pessoa que precisa de uma transformação. Igual nós quando aceitamos Jesus Cristo. Nós precisamos de uma transformação. E se nós não for ser bonzinho, bom diante da sociedade, mas se diante de Deus não for aquilo que nós verdadeiramente dizemos que somos, nós vamos para o inferno do mesmo jeito. Está entendendo? Então a transformação, por isso que nós não podemos, muitas vezes, taxar. Vai para o inferno. A Bíblia, realmente, se a pessoa morrer nesse ato, aí eu querer ser hipócrita e dizer, não vai para o inferno, não, rapaz, Deus vai ver, porque é fraqueza. A Bíblia, ou então nós não pregamos a palavra de Deus. Está entendendo? Um casal. Aí me fizeram essa pergunta. Se nós chegar na sua igreja e nós quisermos aceitar Jesus, tem que ser aceito. eu não sei se Não, certo. tem que ser aceito. Eu falei assim, por lei, veja Não pode não. membro de qualquer igreja. Aí ele disse assim, nas nossas condições. Aí fica no banco até ser transformado. Assim, é sério, isso aí já é outra coisa. Aí já é administração, já é... Porque ele disse assim, nós somos assumidos, nós moramos juntos. Isso. E a gente resolve com a sua igreja. E aí, como é que a gente vai ver? Eu respondi para eles assim, tá? Eu disse assim, eu acho assim, meu ponto de vista, você vai para a igreja. Eu não posso me transformar. Exatamente. Quem vai transformar é Deus. Então, no momento que você for transformado, você vai ter a certeza se realmente é isso. Eu respondi assim, não sei se Isso, você administrou a situação. Tá entendendo? Foi essas atitudes todas aquilo que. Porque eu não penso assim. Não, mas... assim, agora, chega uma pessoa numa situação dessa aqui na nossa igreja. Você é sincera, será que tem pessoas capacitadas para botar a mão na cabeça deles? Não, é isso aí. Por isso que aí é onde entra. Viu? Não, assim. Porque essas respostas não vai convencer eles. Exatamente. Não. Amém? Exatamente. É o que eu quero dizer, irmão. Nesse sentido aí, é por isso que nós temos que honrar nossos pastores.
os nossos ministros, que são eles que vão administrar essas situações, tá entendendo? Amém, irmão? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção no que eu estou falando em relação a isso, ó. Por isso que nós temos que estar orando pelos nossos pastores, pelos nossos ministros, nossos líderes, nossos superiores, que essas decisões não vai ser nossa, vai ser dos nossos líderes, entendeu? Eles têm que estar conscientes do que está acontecendo no mundo, eles têm que estar ligados até 24 horas o que está rolando no mundo, para saber dar uma resposta, para saber administrar, até mesmo dentro da própria lei, tá entendendo? Levando em conta, em primeiro lugar, a lei de Deus. Eles têm que procurar ajustar a lei de Deus com a do homem, tá entendendo? Ou melhor, ajustar a lei do homem com a de Deus, não a de Deus com a do homem. Então, se está dentro da lei de Deus, tem uma brecha na lei do homem, vamos ajustar. Agora, nós não podemos sair da lei de Deus para agradar o homem. É o que eu falo. Uma pessoa nesse estado, irmão, uma pessoa nesse estado, ela se converte, ela aceita Jesus Cristo, a palavra vai transformar. Se a palavra não transformar, aí é responsável, aí é a palavra que não é a pessoa que vai assumir ela diante de Deus. Por isso que vai ver naquele grande dia, vai ter os que vão para o lado direito e para o lado esquerdo, que vão para o céu e que vão para o inferno. Você está entendendo? O que acontece? Um parente meu chegou para mim uma vez, inclusive ele já morreu. Ele disse que tinha muita vontade de vir para a igreja, de ser crente. Aí ele disse, sabe por que ele falou? Ele disse, Ismael, só que o meu maior problema é o vício que eu tenho de fumar. Cigarro, né? Isso aí, ó, eu deixo a bebida, mas o cigarro eu não deixo. E eu quero ir para a igreja, mas só que eu fumo e eu tenho vergonha. Aí o que é que eu devo fazer? Eu digo, vá para a igreja fumando mesmo. Pode ir para a igreja fumando. Tá entendendo? Vá para a igreja fumando, não tem problema não. Eu vou dizer, não, deixa cigarro e vai para a igreja, não. Deixa de ser homossexual e vai para a igreja, não. Se ele for transformado, é de Deus. Se não for, não é de Deus. É assim que se resume as coisas de Deus, é assim. Tá entendendo? Isso. E cada vez que o pai na cara família escola bem as correntes. Mas o que acontece? Pegou e tá indo para a igreja sempre, só com o mesmo estilo, não mudou nada. Aí chegando um dia, se batizar, ele chegou no pastor lá e falou, batizar. Aí ele disse, pode ir. Aí o que acontece? As pessoas estão ao redor dele, até o Exatamente. É o ministro que tem sabedoria. É isso. Aí ele pegou, o cara pegou e disse, beleza, amanhã. Exatamente. Se o cara fosse na ignorância, não, você tem que... É isso que eu falo. O ministro, por isso que, irmãos, nós temos que orar. Viu, José? É aí onde nós temos que orar pelos nossos ministros para ter essa sabedoria. Não é eu, não é você que vai fazer isso. É porque as pessoas querem fazer a força. Quer fazer a força. E não é assim, entendeu? Agora é assim, se não mudar, não houve transformação. Se não tem transformação, vai para o inferno. Ou homossexual, ou hétero, vai para o inferno, senão, tá entendendo? É isso, é que nós colocamos, por viver na nossa sociedade, nós já colocamos na nossa mente, vai para o inferno, já quer. Não é bem assim não, irmãos. Nós temos que ser ministro das palavras, entender a palavra de Deus, o que ele quer falar, ele quer transformar. E a Bíblia diz que os que for transformados verão a Deus, os que não for, não verão a Deus. Simplesmente isso, não tem nada de complicado, tá entendendo? É que eu falei, tiver que ficar no banco, vai ficar até no dia que tomar vergonha na cara e compreender a palavra, você deixar de ser transformado pela palavra de Deus, amém? Então, dentro da administrar os sacramentos, a função da igreja é batizar, dar a Santa Ceia, junto com o lava-pés. E são coisas que é fundamental dentro da igreja, amém? Por isso que eu falo que sacramentos são os atos, vou dizer aqui, vamos pegar a palavra sacra. Sacra é sagrado. Coisas sagradas. Ou seja, o batismo é sagrado, a Santa Ceia é sagrada, o lava-pés é sagrado, tá entendendo? Sacramento é isso, sacrar. Vem de sacro, de separado, de sagrado. Então, os rituais que tem dentro da igreja, tem que ter. Por isso que na igreja tem. Isso é função da igreja, dos líderes, né? Ele tem que batizar, ele tem que fazer a Santa Ceia e tem que ter o lava-pé. Amém? Entendeu? Então, o sacramento. Tem outra palavra que diz
Não, aí está dentro do sacramento, mas não é bem. É liturgia da igreja. A liturgia também está semelhante a isso. São as coisas que é de praxe dentro da igreja. Entendeu? Batismo tem que ter. Depois a ceia. Aí também se envolve o lava-pés. E tem outros quesitos dentro da. Mas os principais são esses. Os atos sacros dentro da igreja. Ou seja, sagrados dentro da igreja é isso. Por isso que uma Santa Ceia tem que se dar de maneira mais. Como é que diz? Com maior reverência. Um batismo tem que ser uma coisa levada a sério, porque são mandamentos diretos de Deus. São coisas que Deus não, isso aqui. Porque tem coisas que Deus falou lá na lei. Um exemplo. Tem coisas que não tem mais validade. Algumas coisas, né? Que se cumpriu já em Jesus Cristo, se cumpriu. Por exemplo, nós vamos ver aqui o sábado se cumpriu em Cristo. Por isso que não tem mais necessidade de estar lá na lei de Moisés. Tá entendendo? Mas são coisas que o Senhor não faz, aqui no Novo Testamento, ele não faz menção de guardar isso, não. Mas o batismo tem que ter, ele faz menção. Você vê que o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, fala 100% de batismo, né? De Santa Ceia, de corpo de Cristo. Mas do sábado não, pelo contrário. Nós vamos ver aqui mais na frente que o sábado o Senhor tornou um dia comum. Entendendo? Alguém foi condenar Jesus Cristo e ele disse, não, eu trabalho até hoje, o meu Pai que está no céu está trabalhando e eu também. Falando a respeito do sábado. Então ele não levou... Entendeu? Porque o sábado foi cumprido em Cristo. Amém, irmãos? Então são esses. Aí tem dentro da igreja tem o reino de Deus, que é para que nós somos chamados. Né? Tem o evangelho do reino, que é o que nós levamos. Aqui já na página 166. Que está dentro daquele versículo que o irmão leu, Mateus 28, do 19 ao 20, o evangelho do reino é esse, e portanto ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, ensinai, fazei discípulos. Isso é o evangelho do reino. O reino é o que o Senhor veio mostrar, ele veio trazer o seu reino aqui na terra. Ou seja, mostrar o seu reino aqui na terra. Né? Porque o reino de Deus não é da terra, mas ele veio mostrar para nós, e o evangelho do reino é isso, é as boas novas que nós levamos para o povo, amém? Dentro da igreja, vem. Agora, nós vimos os sacramentos. Nós vimos. Um exemplo, se eu perguntar o que é a igreja, os irmãos vão responder, não, é uma congregação, uma reunião, é uma assembleia. Se por acaso alguém perguntar, como são chamados os membros da igreja? Quais são os títulos? É crente, cristão, eleitos, discípulos, irmãos, e aí vai, irmandade, né? Pronto, aí se perguntar, quais são os sacramentos da sua igreja, irmã? Cita algum sacramento. Batismo. E a ceia, os 3 principais sacramentos. Agora, os 3... Agora vamos falar sobre o sacrifício, que a igreja tem que ter, algum sacrifício. Quando fala de sacrifício, entre aspas. Por que entre aspas? Alguns veem como sacrifício, outros veem como adoração, como missão. Aí nós vamos ver, aí vai entender você. Ó. Os sacrifícios são... sobre o comentário, tá ok, tá certo. É porque no caso teria que ter o microfone, né? Já para incluir, né? Exatamente, tá ok. Irmãos, lê aí, irmão. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Aqui o comentário que teve aqui antes, agora há pouco, para os irmãos que estão, que realmente o microfone não captou, é sobre como nós devemos receber pessoas que têm comportamentos diferentes, né? Que seja uma prostituta, porque a gente deu o exemplo de homossexual, porque foi usado o homossexual, mas poderia ser uma prostituta, um traficante, né? Ou até uma pessoa normal, só que com problemas, se sabe lá, né? Como nós devemos receber, né? Pessoas que têm certos comportamentos, até um pouco diferente da sociedade, né? O que alguns irmãos discutem, como nós devemos receber da melhor maneira possível, até então ele entrar na igreja. Ele entrou na igreja, aceitou a Cristo, o resto quem faz é Cristo, não é mais a igreja tem que apoiar, tem que estar do lado, mas a igreja, antes de estar do lado da pessoa, a igreja tem que estar do lado da palavra de Deus, tá entendendo? Não, é porque é meu parente, é porque é meu vizinho, é porque é isso, não, antes de tudo você tem que, não, porque tem momentos na vida da gente, né, irmão Priscila, que a gente tem que falar certas verdades que até dói, até dentro eu acho que dói mais dentro de nós que falamos a verdade do que quem recebe. Tá entendendo?
Muitas vezes, mas é necessário ser dito. Ou da melhor maneira administrativa, nós temos que administrar o que nós vamos falar. Eu zelo muito por isso, por administrar pelo que nós vamos falar. Até mesmo quando se fala de condenação ou de uma decisão sobre o irmão, nós temos que ter um cuidado. Mas não devemos deixar de falar. Mas temos que falar com administração e com cuidado dentro da palavra de Deus. Né? Então é sobre isso a questão. Devemos receber qualquer tipo de pessoa e orar pelos ministros, para os ministros tomar decisões finais, que não somos nós, mas sim os ministros que tomam essas decisões. Lê aí, irmão. Foi 2 Pedro, né? 2:5. Presta atenção aí, viu? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro? Não. Então, deixa eu ver. 2:5. Está escrito isso, tá? Lê novamente. Pode ser pode ser o carro da tradução. Lê aí. Só pra eu... Não, tem que ser segundo. Então é o autor aqui tá, exatamente. É isso que então é 1 Pedro? Lê aí a gente já corrige aqui. Lê aí, então tá. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Então é primeiro, é? Então corrige aí, irmão. Na apostila. Josué, tu tá com o livro, né, Josué? Vê aí no livro, tá o quê? É segundo, deve ser segundo, né? Que... Irmãos, é primeiro. Dá uma corrigidinha e apaga aí, ó. Tá vendo, irmão? O que acontecia muitas vezes... Então, exatamente, mas é primeiro. Já vou corrigir aqui, porque é uma coisa que está lá, né? Então, imagina aí os manuscritos para ser traduzidos, né? Aí tem esses errozinhos que muitas vezes está até hoje na Bíblia. E nós temos que procurar, tá? Tá entendendo? Qual seria uma boa definição para esse termo de sacrifícios espirituais? Assim? Não, exatamente, é o que vem aqui, tá entendendo? O autor nos consegue. Porque quando ele fala de sacerdócio, está falando de um trabalho. O sacerdote é quem executa o sacerdócio. Ou seja, as obras da igreja. Aí, o exemplo aqui, ó. Nessa lição, vamos estudar alguns dos sacrifícios espirituais que a igreja oferece ao Senhor. Oração. Oração. A importância da oração não pode ser mais enfatizada. Em Apocalipse, vemos as orações dos santos como incenso sobre o altar de ouro. Ou seja, tá. Quer ver? Abra aí, Apocalipse 5:8. Só isso, 5:8. Porque a gente dizer oração é um sacrifício. Na verdade é um sacrifício, porque é um ato que você faz, você tira um tempo, você... Tá entendendo? Sacrifício nesse sentido, por isso que eu digo sacrifício entre aspas, né? No caso aqui, o autor não colocou sacrifício entre aspas. Eu estou colocando porque eu tenho uma visão que isso são coisas que nos levam a Deus. Então, mas só que na verdade, em Apocalipse está escrito, Apocalipse 5:8, lê aí. Apocalipse capítulo 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Incenso. Você vê lá no tabernáculo que há um ritual de sacrifício e tem também a mesa do incenso, não é isso? Então, por isso ele considera a oração como um sacrifício, né? Suave, até suave, né? Que é incenso, é o cheiro. Então, sacrifício. Então, cita alguns sacrifícios espirituais que o crente tem que fazer diante de Deus. É oração, entendeu? Aí vem. Aí ele ensina todo o modo de orar. Isso aqui nós vamos. Exatamente, o jejum. Esse aqui é um sacrifício. Pronto, aí eu já diria que o sacrifício eu já tiro entre aspas, né? O que é jejuar? Jejuar é se abster de comida e de relações matrimoniais. 1 Coríntios 7:5. Lê aí esse texto. Ou seja, jejuar é se abster de comida, isso já é um sacrifício, né? E de relações matrimoniais por um determinado período de tempo, para orar e procurar a Deus. Então, são sacrifícios, tá entendendo? Oração, jejuar. Tem um aqui que é sacrifício, é considerado como sacrifício, só que assim, esse eu coloco entre aspas. Tá entendendo? Vai do modo que a pessoa... Lê aí, irmãos. 1 Coríntios 7:5.
E esse sacrifício de jejum foi ordenado à igreja que jejuasse. Não é coisa de igreja antiga, não. É coisa que a Bíblia mandou. Olha aí. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então aqui está falando, esse texto aí está falando exatamente do sacrifício, de se alimentar. Não, no caso aqui ele está falando expressamente das relações matrimoniais, né? A Bíblia, então ele considera como um sacrifício. Esse é o sacrifício. Não se alimentar é um sacrifício, entendeu? Aí os irmãos formam jejum tem jejum de todo tipo aí. É o jejum de Daniel, o jejum de Esther. Assim, glória a Deus. São formas que incentivam os irmãos a jejuar. Cada um vê como, né? Eu já tenho uma visão sobre esse tipo de jejum. Mas esse jejum, esse tipo, são incentivos que nos levam a nos abster de alguma coisa. Até que ponto o jejum é o sacrifício? É você e Deus. Entendeu? É você e Deus. Eu não vou entrar nesse método de que esse jejum é certo. Tem pessoas que jejuam, diz que se jejuar 2 horas de relógio, jejuou. Aí é isso que eu digo. Não é, irmão Ismael. Exatamente. A palavra exata é essa. Aí já é uma coisa que nós julgamos a nós mesmos. Um jejum de 2 horas é sacrifício? Não, serve para Deus? Tem pessoas também que jejuam, mas é só mais só come peixe. Tem uns que. Exatamente. Eu vi em São Paulo. Tá entendendo? Então, aí já não é o irmão Ismael que vai dizer, não, esse jejum aí de comer só fruta tá certo. Daniel lá. Não, aí vai caber a cada um. Não adianta o irmão Ismael ou um líder dizer. Não, isso aqui, sinceramente, são coisas que não adianta o líder colocar. Porque eu já frequentei outra igreja e eu aprendi também de outra forma. E, assim, eu quero lhe perguntar, caso na mulher, Assim, se você... Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque é assim. Exatamente. Porque se nós considerarmos que tem, nós estamos ainda levando aquele tempo lá que quando a mulher é impura, que ela tem que ser separada. Se é errado a mulher jejuar, a mulher tem que ficar trancada no quartinho escuro. Com cadeado, com 7 chaves. Hã? Oi? Exatamente. Então... eu aprendi que se, no caso, então, Jesus voltasse a ser pronto. Não podia... Pronto. Sim. Exatamente. Pode falar. Não, vou lhe dizer que não pode jejuar assim, desse jeito. Porque eu fiz um sacrifício uma vez, de 7 dias. Aí no meio eu paro. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com essa dúvida, mas eu fui perguntar a Deus. Deus usou a Joelma, que não tinha nada a ver, eu aqui. Só, meu Deus, naquela dúvida, meu Deus, e agora? Deus usou a Joelma e disse assim, do jeito que você está, o seu sacrifício. Eu e a Joelma nem sabia de nada, tá entendendo? Então ali eu entendi que eu aprendi dessa forma, entendeu? Mas é porque antigamente, naqueles tempos, a mulher só era considerada impura por um cuidado de por ter sangue, poder se contaminar e causar doenças. Não que por a mulher menstruar, ela é impura de qualquer coisa. Não, assim, exatamente. Só que dentro da lei de Moisés mesmo, ela... Então, mas por um cuidado, já não causar doença. Exatamente. Então, naquele tempo, o homem, ele já fazia total... Não é só por isso, no caso, o homem. Por isso que Cristo veio abolir essas coisas. Porque o homem estava muito superficial, o homem estava muito... levando a lei assim. Acima de tudo. Por isso que o Senhor veio cumprir a lei para que a lei fosse cumprida. Aí agora nossa nova lei é Jesus Cristo, amém? Então a pergunta aqui para os irmãos que estão, os internautas, amém, é a questão sobre jejum, quando a mulher está nos períodos de menstruação, se ela pode jejuar ou não. Né? A resposta aqui, diante até baseado na Bíblia, baseado no que Cristo veio fazer por nós, pode sim.
Entendendo? Porque se não pudesse, é o que eu falo, as mulheres deveriam estar trancadas nesses dias, né, sob 7 chaves, e separadas de qualquer atividade. Exatamente. Então, esses são sacrifícios. Amém? Outro sacrifício, irmão, que o autor considera aqui, adorar. Adorar. Vamos ler aqui? O que é adorar? É um ato de devoção da alma, quando ela se curva diante de Deus, em reverência profunda e contemplação e absorta da majestade e da glória de Deus. Na oração estamos ocupados com as nossas necessidades, ao dar graça. Estamos ocupados com nossas bênçãos. Na adoração nós perdemos de nós e nos observemos em Cristo. Embora o dar graça seja um passo mais elevado em nosso sacrifício espiritual, que é a oração, a adoração é um passo mais elevado ainda. É dela que o Senhor mais se agrada. Ou seja, o tipo de sacrifício que o Senhor mais se agrada é a adoração. Então, se eu chegar para os irmãos, dentro da palavra de Deus ou dentro do contexto, até do estudo que estudamos, quais são os sacrifícios espirituais que nos levam a Deus? Qual seria a resposta dos irmãos? Oração, jejum e adoração. É 10 aí, amém? Aí o autor diz aqui como devemos adorar. Né? Irmãos, eu estou dando muita dica. Irmãos, uma coisa eu peço para os irmãos. Só estude tranquilamente, boa. Lembre do que o irmão Ismael falou. Não precisa você, irmãos, vai falar sobre isso. Outra coisa, eu vou falar para os irmãos. Esse é outra colherzinha de chá. Não se preocupe em gravar versículo, não. Não se preocupe. Os versículos que você vai se preocupar em gravar, sabe quais são? Do tabernáculo, só esse. O irmão vai, me diga onde está escrito que nós devemos orar e jejuar. Não se preocupe com isso. Irmão, vão ser perguntas tão... Tá entendendo? Perguntas tranquilas. Agora também, elas vão... Agora, olha a observação. Vão ser tão tranquilas que tome cuidado com a resposta. Porque eu não vou tolerar resposta, né, que não condiz. Amém? Aí vem, irmão, adoração, como adorar, isso são coisas que nós já devemos... Nós já damos aula sobre isso, né? Então, adorar é a pureza. Vem toda aquela questão do tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, resume tudo isso que nós estamos falando. Amém? Vamos falar aqui agora sobre a frequência na igreja, letra F, na mesma página 171. Para encerrar essa parte. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Amém, irmãos? Bom, tem pessoas que não congregam na igreja, raramente vêm na igreja. A Bíblia não ensina assim. Olha o que é que a Bíblia nos fala. Abra aí, irmãos, para nós lermos. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Isso tudo, irmão, que eu estou falando é o papel da igreja. Amém? Nós devemos ter frequência na igreja. Nós vamos ler esse texto. Nós devemos dar bom testemunho. Nós devemos ter uma vida santa. Tudo isso nós já passamos, né? Sobre santidade. Lê aí, ó. Presta atenção aqui, irmãos. Isso. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém, irmãos? Os irmãos, presta atenção. Amém? Amém, irmãos? O que eu quero dizer aqui, ó, o irmão leu o texto aqui sobre a congregação na igreja. É importante, irmão, nós ter comunhão, nós estar na igreja, nós estar congregando. Quando eu falo isso, não é estar todos os dias na igreja. Se puder estar todo... Quando eu era jovem, irmãos, num dia que eu faltasse um dia na igreja, para mim, eu já era desviado. Tá entendendo? Hoje eu já administro de outra maneira, por questões, né? Eu acredito que vocês também, né? Assim, mas o que importa, irmão, é nós congregar à medida do possível, né? Isso aí tá dentro do contexto. Nós temos que... Sabe o que eu percebo hoje? Eu vi que faz interesse. Não, mas... Amém? Então esses cuidados... Aí o que a Bíblia... É porque não quer mesmo, né? Então, é isso aí que nós devemos... Irmãos, nós temos que congregar, dar
dar bom testemunho, ter uma vida santa. Amém? Aí, irmãos, aqui ainda falamos sobre os sacramentos. Né? Dentro do sacramento nós já falamos. Os nomes dados a esse sacramento. É a ceia do Senhor. Irmão, sobre os sacramentos nós vamos parar naquilo que nós falamos. Aqui ainda dá outra definição, né? Porque o autor, não sei qual é o pensamento do autor, a linha que ele leva, porque ele falou de sacramento, ele deu alguns textos, aqui ele vem dar outro, né? Mas os irmãos já entenderam. Aí nós vamos para a página 174, nós vamos falar sobre o batismo. É? Sim, aí eu estava esperando o irmão. Não, eu estava esperando só os irmãos. Ah, mesmo, hoje não tem ninguém lá assando uma pizza, não, né? Nem eu, rapaz. Você nem Foi? Amém, irmãos? Então nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltaremos na segunda etapa, na parte 174. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando desde já os irmãos para a glória do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, voltamos aqui em nome de Jesus para a segunda parte. Vamos aí para a página 174 e 175. Ainda, irmãos, está dentro do sacramento. É a ceia, está falando do batismo, nós já falamos, então eu acho que não há necessidade, né, de nós falarmos. A não ser que o irmão tenha alguma dúvida nesse tópico, mas eu acredito que não. Né? Aí tem aí, ó, a preparação para a participação do batismo, ou para participação. Aqui está falando do nome dos sacramentos, né? Aí nós vimos ali o batismo, a ceia e o lava-pés, né? Aí tem aqui o significado do batismo, que é mergulho, ou seja, o que significa molhar, mergulhar, imergir. Aí o autor também, isso aí é de praxe, nós sabemos que o batismo, para ser válido, ele tem que ser por imersão, ou seja, a pessoa tem que imergir o corpo todo, até mesmo porque simboliza um sepultamento. E ninguém, quando morre, sepulta só as pernas, ou só a cabeça e fica o corpo. Tem que ser tudo. Por isso ele tem esse significado. Amém? Agora aqui nós vamos para o plano financeiro. Aqui já é plano financeiro. Ó, na página 175. Um texto bem conhecido por todos nós, que é Levíticos, capítulo 27, verso 30, diz assim, o contexto, né? Não está o versículo todo. Também todas as dízimos da terra são os do Senhor. Santas são ao Senhor. Aqui nós estamos falando da parte financeira. Vamos falar de dízimo agora. Amém? O Números 18, 21 fala assim, aos filhos de Levi dei todos as dízimos, os dízimos, no caso é as dízimas em Israel, por herança. 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel dei por herança aos levitas. Então a questão, dentro da igreja você tem que ter todo esse ritual também, entra a parte financeira. Até mesmo porque nós, como organização, nós como membros de uma sociedade, que precisamos de um tempo, tem que ter a parte financeira. Onde você vê o cuidado que Deus tem. E se a igreja, aí você diz, o dízimo é obrigatório? É necessário pagar o dízimo? Dentro da Bíblia é. Não é aquele obrigatório de, tem que, só é, mas tá. Porque como é que se vive um grupo sem participar? Aí você diz, não, mas tem igrejas aí que não dizima. Aí, não, vamos ter bom senso. Não dizima, mas muitas vezes as partes financeiras que entram, os irmãos doam, ultrapassa igrejas que dizimam. Entendeu? Então não diga, irmão, aquela igreja ali, ela não dizima e é uma igreja organizada. Irmãos, convenhamos, qual é a igreja que se constrói um templo sem dinheiro? Não me diga. Como se mantém? Como se paga luz, energia, despesa de evangelismo? Como se coloca uma cerâmica? Como se coloca uma telha? Sem dinheiro. Aí seria, né? Aí ela não vive Isso, exatamente. Ele tem a parte... e também o governo cede uma parte para algumas instituições católicas, tá entendendo? Então, quando você diz, não, irmãos, como a igreja está falando de tal, não paga o dízimo. Irmão, convenhamos. Nós ainda estamos fazendo o que pelo menos está escrito na Bíblia. Trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. E talvez eles estão trazendo e dizendo que não é dízimo.
Então vá se ver com Deus. Tá entendendo? Justifique-se diante de Deus. Se você não dizima e constrói uma igreja e manda evangelista para fora, constrói belos templos, então você vai dizer a Deus o que é aquilo, se não é dízimo ou... Não, tem outros que... Exatamente. Você acha que o governo federal envia verba para essas igrejas, a não ser para a igreja católica? De maneira alguma. Exatamente. Então aquilo ali tem finanças. Então, e o Senhor nos ensina essa parte de finanças. Agora entendemos como, por causa de denominação, agora que nós estamos dentro do que a Bíblia está dizendo, trazeis os dízimos e a oferta na casa do tesouro para que haja mantimento. Nós estamos procurando cumprir a Bíblia. Está entendendo? A questão do dízimo, a questão de fé, a questão de você ter compromisso com o que a palavra está dizendo. Não, e outro, não. Não, o que acontece? Aí. Exatamente. Agora, se o camarada dissesse, eu não vou trabalhar, e aí Deus vai suprir minha necessidade. Aí tá certo, aí eu acredito. Cara, mas todo tem que trabalhar para ser digno do salário. E quando você é digno do salário, você tem que devolver a 10ª parte, conforme pede na Bíblia. Não é nada fora da Bíblia, quer dizer, não vou para aquela igreja porque dá o dízimo aí, irmão. Então, você não vai para a igreja nenhuma, porque se você não der o dízimo de um jeito, você vai fazer doação, vai fazer... O que acontece? Tem igrejas que ela não dizimam, você está aqui, vamos usar o exemplo de Poço. Você está aqui, vai construir uma igreja, o irmão lá de São Paulo, um irmão lá sentiu, ele manda uma carrada de bloco. Ele manda uma carrada de telha. Não, ele trabalhou, fez aquelas telhas, não, irmãos. Teve alguma forma. E nós ainda estamos cumprindo o que diz, trazer os dízimos e a oferta, irmão. Não é pecado, não é errado. Por isso que quando alguém vem condenar, diz, a pessoa tem que entender da maneira que queira entender, mas que está na Bíblia, está. Não, é isso o que se entende por dízimo diante dele, tá entendendo? Agora, uma coisa, se você dissesse, não, rapaz, nós não usamos de dinheiro, nós vivemos em tendas, tá entendendo? Quem vem aqui pregar, ninguém paga, a pessoa vem, vivemos em tendas, que nem era no tempo passado, aí tá certo, tá entendendo? Você tá entendendo? A Bíblia fala na comunhão do pão, que ele se baseia muito nisso, você tá entendendo? Eles eram unânimes, né? Um partir na comunhão, vendia suas propriedades. Aí, irmãos, entra tudo. Tá entendendo? A questão que a igreja hoje faz é só manter um padrão. Não, é isso e pronto. Não precisa, irmão, dar mais do que... A não ser que você queira ofertar, que também é bíblico, tá entendendo? Você não... Então, e se ninguém, vamos supor, dessa determinada religião, resolver a não contribuir? A igreja para. A igreja fecha. Corta a luz, corta... O dízimo não é para manter as coisas do céu, não. É para manter essa igreja, essa organização igreja que o Senhor falou lá no início. Entendeu? É só para isso, irmão. Não tem nada a ver com o céu. Não tem nada a ver com, nós vamos comprar algo no céu. Com esse... Não é não, irmão. É questão administrativa. Entendendo? A Bíblia diz, Cristo falou, dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Entendeu? Não adianta você querer fugir disso, não. É uma realidade que nós temos para os nossos dias. Amém? Em relação ao dízimo. Amém? Agora vamos aí para a lição, capítulo 10, verso 7. O sábado. Só quero que o irmão leia. Nós não vamos falar muito sobre o sábado, não. Nós só vamos ler 3 textos e pronto. Olha. Atos 5, 16, 18. João capítulo 5, do 16 ao 18. Aqui nós vamos falar sobre o sábado, viu? Não, 177. Porque eu 177. João 5, do 16 ao 18.
Isso. Presta atenção, aqui nós vamos falar sobre o sábado. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus respondeu-lhe: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo igual a Deus. Amém? Irmão, presta atenção. O irmão Rafael vai ler novamente. Não precisa nem muita explicação. Presta atenção nesse texto aí sobre o sábado. Você vai tirar suas próprias conclusões. Leu o 15. Que o 15. Irmão, presta atenção aqui sobre o sábado. Ó. O 15? É o 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Isso, porque Jesus tinha curado, feito uma obra. Jesus trabalhou, fez uma missão. Não, aí lê agora 16. Isso era um dia de sábado. Aí presta atenção, o questionamento dos judeus, presta atenção, viu? E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Pronto. Por que é que eles queriam matar Jesus Cristo? Porque ele estava curando no sábado. Trabalhou, fez a missão no sábado. Foi por causa disso. Veja porque nós não devemos guardar o sábado. E Jesus respondeu-lhe: Aí Jesus foi e respondeu a eles, né? Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Tá entendendo? Jesus estava dizendo que meu pai trabalhava até agora e eu trabalho também no sábado e acabou. Então é pecado você trabalhar no sábado? Jesus disse que meu pai trabalha no sábado, eu curei no sábado e trabalho até agora. Continua. Por isso, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Entendeu? Eles procuravam matar porque ele quebrava o sábado. Por isso que nós... Tá entendendo? Quer dizer que a lei de guardar sábado acabou. Acabou com Jesus Cristo. Ele veio abolir. Ele aboliu, é tanto que ele disse que trabalhou no sábado e disse: olha, meu pai, vocês querem me matar, mas meu pai trabalhou no sábado, ou meu pai trabalha até hoje, que é sábado, e eu trabalho também. Aí mais na frente diz, e eles procuraram matar Jesus Cristo porque ele quebrou o sábado. Ainda diz assim, né? Arrebentou o sábado, ele acabou. Então foi aí que o Senhor acabou. Entendeu? Agora vamos ler Mateus 11, 13. João 5, esse aqui não tem. Pode anotar, isso é muito importante, viu? João 5, 16, 18. Se eu fosse pedir algum versículo na Bíblia dentro da prova, eu pediria esses 3 aqui que eu vou dar, viu? Mas não vou pedir não. Mateus 11, 13. Aqui eu não vou falar mais nada sobre o sábado. Os irmãos vai concluir aí. Esse versículo mesmo que ele leu aí já. Mateus 11, 13. Isso. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Por quê? Todos os profetas E a lei profetizaram até João. Pronto. Aí cessou em João. Agora Lucas 16, 16. Anota isso aí também, é muito importante, viu? Pode ler. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Isso. Todo homem emprega força para entrar no céu. Aí está falando, a lei, os profetas duraram até João, e todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, o sábado chegou até ali, até João. A lei é isso. Entendeu? Aí você diz, então quer dizer que a lei não matarás, então parou em... Não. Exatamente. Mas o porquê? Aí onde eu quero dizer para os irmãos, amar o teu próximo como a ti mesmo, então ficou na lei. Esse mesmo prosseguimento da lei, a nova lei que é Cristo agora, ele pega exatamente, ele pega todos os 10 mandamentos, tá entendendo? Algumas coisas que ele achou conveniente para o homem, para o ser humano, e ele cumpriu, e ele diz, não, é isso, eu dou continuidade nisso. É como se ele dissesse, mas o sábado não. Porque ele quebrou o sábado. A Bíblia diz que ele quebrou o sábado.
Você está entendendo? Então o sábado morreu ali. O amar o próximo como a si mesmo não morreu. Está entendendo? É uma nova aliança que Deus faz com o homem. Prossegue esse... Né? O Senhor veio abolir aquilo que o homem estava se apegando. Por quê? Por que o Senhor aboliu o sábado? Por quê? Porque o homem estava tornando o sábado maior do que o sábado. Tem um versículo na Bíblia que os irmãos, principalmente os internatos que estão com... Entende? Porventura é o sábado maior do que eu, do que Cristo? Ele estava tornando o sábado maior do que Cristo. Então isso vai aboliu. Por que foi que ele aboliu o sacrifício de animais? Porque, vamos supor, hoje, se fosse hoje, não era todo mundo que podia matar um bezerro, ou uma ovelha, ou um cordeiro. Só os ricos que iam ser perdoados. Por isso que ele aboliu esse tipo de sacrifício de animal. Ele viu que aquilo não servia mais para essa época nossa. Serviu para aquela época, mas para a época de hoje. Então tem coisas que o Senhor aboliu. Morreu ali com Cristo. Está entendendo? Mas tem coisas que realmente amar o teu próximo, o teu Deus como acima de todas as coisas. Está entendendo? Isso ainda é coisa que é da moral do homem. Mas o que diz respeito ao homem querer ser melhor do que Deus, ou colocar coisas acima de Deus, o Senhor vem abolir. Porque o Senhor deu... Tem um texto na Bíblia que diz assim, o Senhor deu o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Entendeu? Ou seja, o sábado foi dado para nós, não nós para o sábado. Entendeu? Pode falar, irmão. Exatamente. O próximo exemplo. Ensina a não matar. Como é que você vai matar alguém? Não. Exatamente. Como é que você vai roubar alguém? Alguém que você Como é que ama. você vai trair a mulher do próximo que ama? Exatamente. Já era. Se você conseguir fazer a maravilha dos seus você resume a lei todo dia. Todo dia, nos dois, é o Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu tenho certeza, irmão. Um exemplo, se você... Aconteceu isso, né? Se você vai passando, dia de sábado, alguém está lá atropelado, morrendo, está sozinho. Você sabia, se você desse socorro no tempo da lei, você era apedrejado? É isso, está no meio da Bíblia. Um exemplo, trazendo para os dias de hoje. Se você vai passando numa estrada com seu carro, tem alguém lá morrendo, atropelado ou qualquer coisa no sábado, você não poderia pegar e levar para o hospital, porque você seria apedrejado. Hã? Exatamente, se fosse um dia de sábado, você tinha que ficar, ninguém podia te pegar e levar, exatamente. Né? Era assim que funcionava. E o Senhor viu que isso não era, o homem estava usando uma coisa superficial, ou seja, bem material, e o cuidado moral de amar o próximo não estava amando. Por isso que o Senhor aboliu. Tá bom. Ok. Amém? Aí a Bíblia... Então os irmãos entenderam a questão do sábado? Acho que deu para entender, né? Também esse versículo aí de João 5, 16, 18, aí também. Amém? O casamento e o divórcio. O casamento é ordenado por Deus. Mateus 19, 49. É importante que conheçamos o caráter sagrado do casamento e que aceitamos que a união é para toda a vida. Nesses dias de moral decadente, é essencial que os padrões da Bíblia sejam mantidos. Ou seja, o padrão bíblico do casamento tem que ser mantido. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que a escolha de um acompanhante, de uma companheira, é muito importante. Por se tratar de uma união para toda a vida, viu? Presta bem atenção. Devemos procurar, principalmente os jovens aí, viu? O Rafael, o Ramon, Vinícius, Yasmin, né? Que estão... olha, por se tratar de uma união, por se tratar de uma união para toda a vida, devemos procurar conhecer a vontade de Deus e permitir que Deus escolha. O casamento com um incrédulo é expressamente proibido. É proibido. 2 Coríntios 6,14. Aqui é só um texto só para... Aqui está amenizando para os irmãos, né? Mas meu noivo é crente. Aí está amenizando quando diz, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Desviado. Hã? Desviado tá no mundo. Tá errado.
A sua sorte é que ele está na igreja, viu? Porque ele tava desviado. Eu casei, ele tava tudo ainda. Quando tu casou? E tu, tá onde? E tu casou com ele mesmo? Ele tinha mais um Eu não outro. vou- Eu não vou- quero casar. Amém? Por isso que eu quero casar de novo. Ele não quer. Amém, irmão? Vamos ler aí, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Lê aí, irmão Rafael. É. Não vos... E na verdade a Bíblia fala incrédulo, né? Assim, é aquele que. Tá vendo o quê? Ela jogou no escuro, viu? Mas ela foi uma bem-aventurada, viu? Lê aí, ó. 2 Coríntios 4, 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então aí deu para entender, né? Ó, há somente um fundamento bíblico para, agora falando do divórcio. Em que circunstância o divórcio é permitido? Há somente um fundamento bíblico para o divórcio. O adultério. Só isso. Você vê. Não, diga assim, porque tem coisas que pro homem, principalmente na sociedade de hoje, por uma migalhinha assim, por qualquer coisinha, e a Bíblia não permite, tá entendendo? Porque o matrimônio tem que seguir conforme a Bíblia manda, até hoje, tá entendendo? Esse sim, porque aí já é em relação à honra a Deus e o homem, tá entendendo? Não tem nada a ver com lei, não. Aqui é questão mesmo de moral diante de Deus. Amém? Aí quando a parte inocente está livre, ou seja, tem um casal, o homem adultera. Quando a mulher está livre para casar novamente? Quando sob nenhum aspecto contribuiu para a infidelidade da outra parte. Quando tiver feito tudo ao seu alcance para salvar o casamento. Tudo dentro do adultério ainda, né? Ele fez de tudo. Quando tiver um tempo apropriado de luto. Aí quando morre, né, também tem... Aqui são conselhos, né? A Bíblia não fala, tem que estar de luto tanto de não. Aí o autor dá... Exatamente. Quando tiver mantido completa separação da parte do infiel. Glória a Deus. Então, irmão, isso aqui são algumas regras para a igreja de Deus se manter idônea, né? Se manter íntegra diante de Deus. Então tem coisas que... viu, irmãos? Tem coisas que a igreja de Deus não tem jeito. Tem que se manter fiel. Ao batismo, a crente no batismo com o Espírito Santo, as cerimônias da igreja que são os sacramentos, o sacrifício que é a oração, a adoração, o jejum, ao casamento, né? Vem o lado paternal, você tem que ser um bom pai, você tem que ser uma boa mãe de família, entendeu? Essa questão é de posso comprar casal ali, ela é Não, aí, rapaz, a Bíblia fala só adultério mesmo, né? Aí porrada aí até exatamente, então é tipo de. É uma consequência sua. Exatamente. Consequência. Aí. essa pessoa não estava na igreja quando casou. Converteu depois. Mas a gente faz escolha errada no mundo e tem pessoas no mundo que fazem escolha certa. O que eu quero. Dentro disso aí. Estão juntos até hoje. Tem muita coisa cristã, mas Irmãos, vamos aqui para capítulo 11. Vamos dar uma geral aqui, ó. O capítulo 11. Ele fala... Ó, presta atenção aqui, o capítulo 11, viu? Do capítulo 11 só vai cair uma questão só na prova, só uma. Uma do 11 e uma do 12, só. Não é coisa que vocês vão ficar, mano, rapaz, isso aqui... Não pode dizer não. Quer dizer, ó, é a esperança da igreja. Nós já lemos lá, se não me engano, foi no 7 ou foi no 8, nós falamos sobre a esperança da igreja. Qual é a esperança da igreja? A vinda de Jesus. Pronto, esse capítulo se resume nisso.
Aí dentro da vinda de Jesus, aqui nós vamos lá para a página, ó, presta atenção. Pronto, nós vamos para a página 185. Pode perguntar. O Vinícius aqui no grupo, ainda sobre o sábado. Ele fez uma pergunta. Mas os judeus tinham que guardar o sábado. Explique mais, porque é um dos mandamentos de Deus. Exatamente, ó. Os judeus, sabe por que os judeus têm que guardar o sábado? Exatamente. O sábado, ele vai até acrescentar minha resposta sobre hoje nós não guardar o sábado. Porque o sábado era um pacto exclusivamente com os judeus. Tá entendendo? Viu, irmão Vinícius? O pacto do sábado não tinha nada a ver com o restante do mundo. Era exclusivamente para os israelitas. Sabe? É aquela coisa de família, porque Deus veio buscar os israelitas, não é isso? Então, na verdade, o pacto que o Senhor tinha era exatamente com os judeus. Por isso que os judeus tinham que guardar o sábado. Você está entendendo? É uma coisa da lei, está na lei. Por isso. Agora, ao restante, porque na verdade a nós só é dado o direito de salvação quando Cristo vem e traz o evangelho para nós. Aí com aquilo ele vem e aboliu o sábado. Porque você pode ver na Bíblia e em estudos por aí que o sábado até reforça também nós não guardar o sábado, porque o sábado era exclusivamente um pacto que Deus fez com os israelitas, com os judeus. Amém? Simplesmente isso. Não é um pacto com nós, não. Não, dentro do pacto era a questão do descansar mesmo, do sétimo dia. Só para guardar aquele dia para o Senhor, tá entendendo? O sábado, ser um dia diferente para o Senhor. O objetivo do sábado era só esse, tá entendendo? Mas aí com a vinda de Cristo, ele aboliu e resumiu no amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o Senhor acima de todas as coisas. Então, isso dá-se a entender que se teu irmão está morrendo no sábado, tu vai lá e tu ajuda. Se tua ovelha está morrendo lá, vai lá e socorre. Foi o que Jesus fez. Se tu está com fome, Jesus diz que, a Bíblia fala que no sábado, o Senhor entrou com seus discípulos numa roça, né? Dia de sábado. Porque estavam com fome, o Senhor ia andando com eles, e eles colheram as espigas de milho e comeram. Ou seja, o Senhor privou ou focou no amor ao próximo. Ele se preocupou com o homem, não com o sábado. Tá entendendo? Não. É só cerimônia, tipo uma cerimônia. É só cerimonial e um memorial diante de Deus. Para os judeus. Tipo um memorial. E Deus aboliu. É tipo um sacrifício. A pessoa estava levando. Não, eu peco o ano todo, no final do ano eu já tô servando lá um animal para sacrificar. Tá entendendo? Talvez passa a semana toda, peca no sábado, vai fazer tudo certinho. Aí o Senhor viu que isso não era agradável aos olhos do Senhor e aboliu aquela coisa que é indecente diante de Deus. Não é que o sábado é pecado, quem guarda o sábado é pecado. Não vou dizer que quem guarda o sábado é pecado, não, de maneira alguma. Tá entendendo? Acima de tudo. Foi isso que o Senhor veio contra isso, sobre colocar o sábado maior do que o homem. Não, mas o sábado foi para servir o homem. Tá entendendo? Pronto, então, irmão, dentro da esperança, é isso que eu falei, né? Eu quero chamar a atenção para os irmãos, ó. Na página 185, aqui onde fala, ó. Os acontecimentos da segunda vinda. Isso ainda é da esperança. Porque eu perguntei aqui, o irmão Ramon não responde mais. Porque ele respondeu, se eu não me engano, só foi ele. Qual é a esperança do crente? Pronto, esse capítulo se resume a isso, a volta de Cristo. Pode ser, viu? Ó, só para os irmãos entenderem. Eu falei no contexto que... Eu vou ler aqui depois, eu vou explicar, eu vou terminar aquilo que eu falei sobre... Ó, a primeira vinda de Cristo cobriu um período de tempo de mais de 30 anos. A primeira vinda, quando ele veio na Terra. Muitas coisas aconteceram durante esse tempo, esse período. Aconteceu o nascimento de Cristo, o batismo de Cristo, o ministério de Cristo, a crucificação de Cristo, a ressurreição, a ascensão de Cristo e etc. Tudo isso aconteceu. Aconteceu também, eu poderia acrescentar aqui, a formação da igreja, né? Com seus credos, com seus sacramentos, com seus sacrifícios. Tudo isso foi quando Cristo estava aqui na Terra. Aí a segunda vinda de Cristo, do mesmo modo, a segunda vinda de Cristo cobrirá um período de tempo, ou seja, um período de tempo que vai acontecer algo. Muitos acontecimentos terão lugar durante esse período da vida de Cristo. Olha os períodos que vai ter, viu? É por isso que eu digo que não é
não tem como eu explicar isso aqui agora, até mesmo porque não é uma matéria minha. O autor só diz o que vai acontecer, algumas coisas que vai acontecer. Que é o que eu digo. Se eu fosse explicar isso aqui, podia botar mais 2 meses aí, ó. O arrebatamento vai acontecer nesse período da vida de Cristo. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a revelação de Cristo, o Armagedon, o milênio e etc. Etc, porque tem o anticristo, tem a guerra, tem os 7 anos, tem aquela profecia de... Entendeu? Tudo isso vai acontecer no período de tempo da vida de Cristo. Isso aí, irmão, vocês vão ver no estudo Escatologia Bíblica, dada pelo nosso irmão Charles. Amém? Não, Armagedon vai ser a guerra. Entendeu? É isso que eu digo. Isso aqui você vai ver lá com o Charles. Entendeu? A questão vai ter aquela guerra de Gog, Magog. Então, se eu for entrar nesse detalhe aqui agora, só esse tema de Armagedon, a guerra que vai haver, é um tema que dá quase 3 capítulos. Entendeu? Então, aí vem o milênio. Aí vem tem uns que o milênio vai ser antes de Cristo, outros dizem que vai ser depois. Um fala que o anticristo vai ser antes de Cristo, outros falam que vai ser depois. Outra coisa aqui, a tribulação. Alguns dizem que vai ser depois que Cristo vier, outros dizem que vai ser antes de Cristo vir. Então são visões que alguns seguem algumas visões, e se eu for passar para os irmãos agora, não tem como. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, durante a primeira vinda de Cristo, o que aconteceu, basicamente aconteceu. O batismo, o nascimento de Cristo, ressurreição, a morte de Cristo. Se perguntar, na segunda vinda de Cristo, está programado para esse período a grande tribulação, o milênio, o anticristo, a grande tribulação, etc. Amém? Glória a Deus. Então, esse capítulo 11 fala basicamente sobre isso. Não tem outra coisa. Ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, como eu acabei de falar. As 70 semanas lá de Daniel, que Daniel profetizou. Isso tudo é um estudo. Você pode ver que se você for olhar nos seus capítulos aí, no capítulo 11, o autor ele só dá os contextos. Ele não explica nada porque não é o intuito desse estudo. E simplesmente te dá uma visão do que virá depois. Amém? Agora nós vamos para o capítulo 12. Capítulo 12 é na página 201. Não, é porque esse aqui tá lá no capítulo 8, fala sobre o arrebatamento e a esperança da igreja. Não, essa questão de... Não, isso aí não. Entendeu? Página... Não, é 200 eu falei 200 e... É na 200. Na verdade é 199, mas 199 só tem o tema eternidade. Ó, irmãos, eu separei aqui essa parte aqui, ó. A eternidade. Os irmãos podem ir lá para 213. É 213. Exatamente. Vamos falar da eternidade, ó. A ideia de eternidade. Para se ter uma ideia de eternidade, vamos compará-la com o espaço. Aqui é o que o autor faz, né? O tempo e a distância têm uma conexão definida. Todo o tempo e a distância têm... Assim como a massa e a energia, semelhantemente. A eternidade e o espaço têm uma conexão. O espaço, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Isso aí não conseguimos nem calcular. Um ano-luz tem mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Atualmente, o homem pode enxergar uns 38 bilhões de anos-luz espaço adentro. Agora tente medir essa distância com uma vara de 1 metro. Tá entendendo? Tudo isso aí, esses absurdos de medidas de medida de massa de energia, de distância de luz. Tente medir isso com uma vara.
vemos imediatamente que é tolice tentar. É necessário ter uma unidade maior de medida, que é o ano-luz. Ou seja, o cientista coloca o ano-luz, que sinceramente está muito abaixo do nosso conhecimento. A eternidade assim como é tolice medir o espaço com uma vara de 1 metro, também é tolice medir a eternidade em anos. Devemos ter uma unidade de medida maior, que é conhecida como é ou era o período incalculável do tempo. Era, vamos supor, éon ou era, esta palavra grega, ou é equivalente em português a éon, foi usada no Novo Testamento cerca de 124 vezes. Tem sido traduzida por mundos numerosos. Nós só vamos ler esse, Mateus, só esse pronto, Mateus 12, 32. Mateus 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o homem, ser-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nem no futuro. Agora só ler Apocalipse 9, 3. Nós vamos encerrar. Apocalipse 9, 3. Aí quando fala isso aí, irmãos, é que não terá perdão, nem nesse nem no futuro, que há de vir por aí pela frente. E você está falando de eternidade. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor, ele falou que eternidade. Assim, a gente sempre vai tentar falar sobre a eternidade. Aí ele deu a entender. Imagina aí você lembra desse? Uma esfera do tamanho do universo, uma esfera de aço. Aí de ano em ano passa um pardal e toca a sua asa naquela esfera. Quando aquela esfera começar, quando ela acabar, está começando a eternidade. Aí é coisa. Então a eternidade é coisa que não pertence a nós, pertence ao Pai da eternidade. Nós vamos desfrutar disso aí. Agora, como é, como não. Está entendendo, irmãos? Né, irmão? Apocalipse 19, 3. Só para eu explicar aqui. Aí eu já vou passar como é que vai ser a prova. Irmãos, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Preste muita atenção. Não, lê logo aqui. Eu já vou. Lê, irmão. Apocalipse 19, 3. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Isso aí é todo sempre, né? Não diz período. Você vê que quando a Bíblia quer se referir à infinidade, para todo sempre. Para todo sempre, né? Não é nem para sempre, é para todo, além de sempre, para todo sempre. A eternidade, irmãos, nós vamos simplesmente desfrutar dela. Não me convém saber quanto tempo vai durar a eternidade, como não. O que nos convém é exatamente isso, desfrutar da eternidade. Irmãos, pronto. Graças a Deus, nós terminamos essa matéria aqui, manejando a palavra de Deus, a palavra da verdade. Eu quero dizer para os irmãos que, para mim, foi de grande aprendizado. Eu aprendi muito com os irmãos, aprendi também estudando para dar aula, amém? E eu tenho certeza, irmãos, pelo esforço que fizemos, eu tenho certeza que os irmãos, até mesmo pelos exercícios, às vezes você diz, o exercício é olhando. Porque fazia questão dos irmãos escrever as perguntas e as respostas. Não é querem complicar para os irmãos, não, jamais. O que eu fazia era para os irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos ainda lembram até. Tem hora que eu fico pensando assim, eu lembro até o primeiro, quantas questões tinha. Eu tenho certeza que você lembra até como a letra A, a letra B, como está posicionado. Está na mente de vocês. Por isso que eu pedi para vocês escrever. Eu tenho certeza que vocês aprenderam alguma coisa. Não é verdade? O que eu quero dizer sobre a prova. Eu tenho certeza que a prova, o exercício não foi bom, que foi pela apostila, a prova vai ser melhor do que você responder o exercício pela apostila. Isso eu tenho certeza. Pode ter certeza. Se alguém tirar 8 na prova, eu vou dizer, rapaz, isso aqui tem que fazer uma recuperação. Eu não vou aceitar um 8, não. Porque vai ser tão boa a prova, eu tenho certeza. Amém? Uma coisa que eu vou levar muito em conta, até mesmo porque eu dei a resposta. É o tabernáculo, o desenho do tabernáculo daquele jeito, eu vou querer daquele jeito. Se o irmão errar alguma coisa no tabernáculo, se você errar um número do capítulo, do versículo, eu falei que vale 3 pontos, não foi? Foi 3 pontos.
Se você errar um risco, eu não vou considerar menos 3. Exatamente. O quê? Não, você não entendeu. O resumo, irmãos, presta atenção. Eu peguei 3 capítulos, qual eu daria em mais ou menos 7 aulas, e dei em uma aula. O resumo é esse, dos 3 últimos capítulos. Os irmãos não compreenderam. É o resumo. Foi, não, de maneira alguma, irmão. É um resumo, irmão. A aula de Exatamente, é isso que eu falo, tá entendendo? Eu tava falando dos 3 capítulos. Já pensou eu ter que resumir? Eu nunca nem tinha dado os 3 capítulos, como é que eu vou resumir os outros ainda é esse? Quase não dá para resumir esse, eu resumi o máximo possível. Mas, irmão, olha, nada de vocês procurar aquelas... Irmãos, nada de você se preocupar em procurar aquelas palavras, um exemplo. Aquelas palavras difíceis. Predestinação, querer explicar a predestinação. Irmãos, vai ser pergunta que quando eu perguntar, vocês vão dizer, não, isso aqui o irmão Ismael falou. Vocês não vão nem... Não se preocupem muito não com a apostila. Amém? Só a respeito do... Então deixa eu... Do 7 ao 12. Não se preocupe, vai ser uma prova de 12 questões. Vai ser 12 questões. É daquele exercício, né? Isso, é daquele. Não tem exercício mais não. Não teve nenhum exercício não. A prova não tem nada a ver com esses Não, com esses exercícios que nós fizemos não tem nada a ver. Não, do capítulo 7. Do capítulo 7 até o 12. Porque aqueles exercícios foi do 1 ao 6. E agora, do 7 ao 12 não teve nenhum exercício. Do 7 ao 12, somente. Amém? Hã? É fazer o desenho. Tá no grupo, o irmão mandou no grupo. É aquele desenho. Amém? Vamos, assim, José, porque tem que orar por causa da irmã de nave, tem que descer. Amém? Vamos. Então, olha, quinta-feira, prova. Amém? Irmão, não se preocupe não com a prova. Amém? Aí os irmãos, os internautas, eu vou ver qual é a melhor maneira de eu aplicar a prova. Tá entendendo? Os internautas. Depois, amanhã eu passo no grupo para os irmãos internautas, irmão Vinícius, Cleuto, Alcion, a irmã Renilda, Madalena, Nelsinho, Bebê. Quem mais? Só esses mesmo, né? Meu genitor acho que não está acompanhando não. Alcion, Renilda, pastor Cleuto. Amém? Oramos para encerrar em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado, meu Pai. Amém? Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Por até aqui tu ter nos ajudado, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por cada capítulo que estudamos. Eu sei, meu Deus amado, que muitas vezes nós nos descontrolamos em alguma coisa, em outra, deixamos faltar, meu Pai. Mas aqui estamos na Tua presença para buscar unicamente de Ti. Então eu te peço, meu Pai, recebe nossa gratidão, meu Pai amado, por Tu estar conosco até hoje, meu Pai. Por Tu ter permitido a primeira aula, meu Pai, e a última aula. Meu Deus, obrigado, meu Pai, que cada um possa estar assimilando tudo que for falar aqui, meu Pai. E muitas vezes amanhã ou depois, meu Deus amado, acrescentar mais e mais algo, meu Pai, para a vida futura, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Pai. Hoje nós somos gratos a Ti, por Tu está conosco até hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, aqueles que ouviram, meu Pai, através da internet, meu Pai, eu sei que um pouco mais com dificuldade, meu Pai, mas em nome de Jesus Cristo, que permaneceram conosco até aqui, meu Deus, só temos que te agradecer. Meu Pai, que prepare cada um para fazer uma prova, meu Pai, que eu tenho certeza, meu Deus amado, que nós veremos, meu Pai, o resultado, em nome de Jesus Cristo. Despede cada um, guardado dentro da palavra pelo Teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.